Olha, eu não prometo que vou dizer nada organizado, porque eu fui anotando as coisas bem, é, desde a apresentação do seminário até os comentários de vocês que foram ótimos. Mas eu vou começar pelo final, né? Com essa sugestão do exemplo ambiental, do exemplo, essa discussão um pouco que existe sobre o dumping social, dumping ambiental, né? E, de certa forma, vamos dizer, o dumping regulatório, eu acho que isso ilustra muito bem o ponto do capítulo do Schanger, que é essa distância entre o discurso e a prática dos países atualmente desenvolvidos, com essa hipótese dele em geral que as instituições para as quais mais ou menos convergiram esses países foram mais a consequência do seu desenvolvimento do que a causa. Então não adianta a gente copiar essas instituições, porque elas só chegam, se chegam, de forma comparável ao final de um certo processo de desenvolvimento. Acho que tem uma categoria muito interessante do Darcy Ribeiro, no livro sobre o processo civilizatório, que ele distingue assim: atualização histórica e aceleração evolutiva. Os países que se tornam geopoliticamente relevantes num dado momento histórico são aqueles que conseguem fazer a aceleração evolutiva, dizer ele, que conseguem acumular recursos e acumular influência política também, e intelectual, enfim, para se tornarem modelos para os outros países, que fazem a não a aceleração evolutiva, mas a atualização histórica, que vai ser sempre uma atualização retardatária, né? Porque você sempre vai procurar atingir um grau de desenvolvimento ou copiar as instituições de um país que já está em outro patamar, né? E quando, e quando você conseguir chegar àquele patamar, o país já saltou para frente, né? É, o, a metáfora que o Chang faz nesse livro, eu acho que ele tira do List, né? Do teórico economista alemão, que é para dizer isso, né? Quando os países desenvolvidos chegaram num certo estado de desenvolvimento, eles chutaram a escada pela qual eles subiram, né? E aí eles passam a pregar a convergência às suas instituições. E ele tem um outro livro também que chama Maus Samaritanos, que também dá um pouco essa conotação moral. Mas o que eu queria é, sugerir, e acho que a gente chegou aqui um pouco ao decorrer do debate, claro, tem esse lado moral, vamos dizer, da hipocrisia dos países, tem o lado do discurso que não corresponde à prática, mas tem vamos dizer, o fato de que a gente não vai, independentemente se o país que mais cresce no mundo hoje não é mais os Estados Unidos, é a China, a gente não vai, pela mera denúncia moral, conseguir dizer que a pregação do país não corresponde ao que ele fez, né? E porque, claro, tem um lado do discurso, o lado ilustrado aqui pelo Tiago, de como esse discurso chega às faculdades, às formações, o curso de economia e tudo mais, mas tem a coisa muito prática das instituições, que são feitas para restringir a margem para que os países em desenvolvimento, vamos dizer, usem as mesmas estratégias dos países desenvolvidos, e tem também o fato histórico, que mudou o contexto. Não dá para você mais usar trabalho infantil como usou a Inglaterra na época da sua industrialização. Né? Não dá por uma questão de mudança cultural e não dá por uma questão de instituições que agora tem Declaração Universal dos Direitos Humanos, vamos dizer. Mas a gente tem esses exemplos que vocês falaram, né? Inclusive dos regimes, vamos dizer, o protocolo de Kyoto, o regime ambiental internacional, ou o discurso da Organização Internacional do Trabalho. É um discurso assim, vamos tentar criar um certo patamar global, porque os países em desenvolvimento não vão poder usar a destruição ambiental, ou o trabalho infantil, ou o trabalho em condições análogas à escravidão, como usaram os países
desenvolvidos para se industrializar. Então, é uma tentativa de impor um certo piso global. É, E aí sobra para os países um pouco lutar contra isso, e também não é só uma questão de imposição, acho que é uma questão até dos nossos valores, se a gente aceitaria é, isso, vamos buscar o nosso desenvolvimento a todo custo, diminuindo a regulação é, em todas as áreas para atrair investimentos, né? Então tem uma questão da, vamos dizer, da imposição das organizações internacionais, mas tem uma questão um pouco da, como vocês estavam falando, da mudança do contexto histórico dos nossos valores, que a gente não vai mais aceitar esse tipo de coisa, independentemente ou em reforço a essa imposição, né? E acho que o exemplo da ambiental é muito bom, porque é um pouco, se a gente pegar a questão concreta, sei lá, da Amazônia, né? As duas coisas que a gente tem concretamente na Amazônia mais desenvolvidas são ou a três coisas, né, vamos dizer. Tem a produção mais artesanal, vamos dizer, que preserva relativamente o meio ambiente, sei lá, a extração da borracha. Tem a tentativa de industrializar com a indústria convencional, sei lá, de TV, de celular, de eletroeletrônicos. E tem a mera, sei lá, a mera degradação ambiental, derrubar a madeira e vender madeira ilegal, né? E as saídas, se a gente pensar nas condições atuais, parece que não passa por nenhum desses três caminhos exatamente. Passaria, sei lá, por explorar de maneira sustentável a riqueza biológica, a diversidade biológica da Amazônia, para, sei lá, para fármacos, para cosméticos, para tudo mais. Que existe, evidentemente, não é uma novidade em termos de discurso, mas é uma novidade em termos de organização. Isso ainda não é feito em grande escala para que as outras atividades sejam menos importantes, né? A indústria convencional, a depredação ambiental ou a produção artesanal em pequena escala, né? E acho que a gente também vai ter algumas discussões no curso importantes quando a gente falar dos modelos de regulação digital, né? Que é um pouco isso. O Brasil deve aderir a um desses modelos que expressam exatamente o mesmo dilema, que é ter uma regulação forte, como a Europa pode atrasar o nosso desenvolvimento tecnológico, vamos dizer, nesse setor. Ou você tem um outro extremo, que é não regular nada, que em tese, pelo menos é o discurso dos Estados Unidos, isso vai interessar as plataformas digitais a virem explorar esse mercado no Brasil. Ou o modelo chinês, que é o Estado vai regular de cima para baixo de maneira autoritária. Então, a gente vai ver, se a gente pegar cada tema, cada setor econômico, acho que a gente vai ver recorrentemente esse discurso, né? Que apresenta esse dilema, acho que é conhecido um pouco na literatura econômica como a armadilha da renda média, né? O problema dos países em desenvolvimento. Ou você adere realmente ao que pregam os países desenvolvidos para atrair investimentos, e você corta custos, corta direitos, corta regulação, que seria, vamos dizer, a saída por baixo, vamos reduzir nossas exigências e vamos tentar atrair os investimentos, ou você conseguiria sair dessa armadilha da renda média por cima, que seria conseguir, de alguma forma, dar algum salto de produtividade, se tornar um país menos dependente, inclusive, do capital externo e das recomendações externas e ter uma margem para desenvolver suas próprias instituições, né? Só que aí a gente chega nesse dilema que vocês também comentaram e que é ilustrado mais uma vez por essa questão, sei lá, dos cursos de economia. Por que o Brasil tem cursos de economia nesse perfil? Não é por uma mera maldade, vamos dizer, das elites brasileiras. É porque a trajetória da economia brasileira levou o Brasil a ser um país dependente e buscar o capital externo, e o curso de economia vem para dar mão de obra para quem vai trabalhar no setor financeiro e tudo mais, né? Então, eu acho que o tema muito importante que está aqui é esse tema da dependência da trajetória, né? Quer dizer, e como um país consegue meio que se livrar do seu passado, né? Como o Brasil conseguiu dar
enfim, uma certa virada há 100 anos, de ser um país rural e acelerar o seu desenvolvimento industrial. Mas o que o texto fala, e que foi, acho que, um grande incômodo aqui, desde a aula passada, um grande incômodo, é que muitas vezes essa virada política, em termos de estratégia, foi uma virada autoritária, né? Não foi mantendo as instituições que existiam, os líderes políticos que existiam, que o país fez a virada. Sei lá, na Alemanha, a virada do começo da industrialização tardia da Alemanha é um pouco o Bismarck, é um líder autoritário que vai enfrentar o sistema estabelecido anteriormente, os interesses estabelecidos de um país, sei lá, forçando um pouco a barra, quase feudal, né? É a discussão da Revolução Russa, como que fizeram uma revolução socialista no único país no único país não, mas num lugar absolutamente imprevisível para uma teoria como a do Marx, que não era um país altamente industrializado, era um país rural, uma com uma nobreza, com um sistema, vamos dizer, quase feudal, né? É, e como é que esse país faz o salto para o socialismo sem ter desenvolvido plenamente suas instituições capitalistas? Ou Napoleão, na França, quer dizer, o resultado mais imediato da Revolução Francesa não foi criar uma democracia liberal funcionando, foi um ditador, Napoleão. No Brasil, foi Vargas. Então, acho que esse incômodo está um pouco não, está bem explícito aqui, esse lado da estratégia política. E tem o lado de quais instituições a gente poderia propor, talvez num plano internacional, que permitiriam aos países uma certa margem de manobra para eles pensarem em adotar estratégias que não vão ser voltar ao trabalho escravo ou voltar à degradação ambiental, como puderam fazer os países, sei lá, no século XIX, os países desenvolvidos, né? É, Tem um texto claro, do Mangabeira que é muito interessante para discutir isso, que chama Reinvenção do Livre Comércio, quando ele vai discutir um pouco a teoria do livre comércio, né, a teoria das vantagens comparativas e a prática, que é a OMC. Quer dizer, e acho que isso ilustra bem os dois lados do nosso debate aqui: o discurso, a teoria e as instituições, né? Acho que é o esforço que a gente tem que fazer aqui. Acho que muitos dos comentários vão bastante para esse lado do discurso, da teoria, da pregação dos países. Mas a gente também tem que pensar nas instituições que, na prática, limitam a margem de manobra dos países em desenvolvimento, né? Então, sei lá, a teoria das vantagens comparativas é aquela coisa, né? Desde o Tratado de Panos e Vinhos, né? O país deve se concentrar nas suas vantagens naturais ou ele deve tentar começar a competir numa área na qual ele não é naturalmente competitivo. E que hoje em dia é o dilema muito do dia, que é da área da tecnologia, sei lá, da inteligência artificial. Cabe ao Brasil ficar botando dinheiro numa área em que claramente ele está muito atrás de todos os outros países, não, mas, sei lá, Estados Unidos, China, Europa. Cabe o Brasil ficar investindo naquilo em que é improvável que ele consiga se tornar líder global, ou cabe a gente se deixar numa situação de dependência mais completa, né? E que é o paralelo do debate do século XX, né? Dos anos 50, né? Do Eugênio Goudin e Roberto Simons, né? O Brasil deve se dedicar à sua vocação agrária ou deve se industrializar, embora tenha saído muito atrás do processo de industrialização. Então, mas como eu dizia, tem esse lado, então, vamos dizer, da doutrina econômica, da pregação econômica, e que aparece no texto do Chang como essa lista de boas instituições, como o grupo colocou aqui muito bem, né? A lista do discurso, contrariando o que os países fizeram na prática. É, Mas também tem o fato, se a gente pensar nas instituições internacionais e mesmo nas nossas legislações e como a nossa legislação copia um padrão internacional, né? Então, para dar o exemplo da OMC, né, que o Brasil já foi julgado no OMC por suas práticas de subsídios, de apoio do governo a certos setores, sei lá, indústria automobilística. Então, a gente
tem instituições desenhadas para conter o uso de certas estratégias. E tem um exemplo também clássico do Brasil da discussão de propriedade intelectual, né? Onde o Brasil teve aquele protagonismo, quer dizer, não interessa. A princípio, a legislação de propriedade intelectual interessa para os países que têm bastante propriedade intelectual, né, a proteger, e não para quem não tem muito o que proteger, né? Assim como a propriedade privada interessa a quem tem a propriedade para defender. Mas e aí o Brasil teve toda aquela discussão, né, da licença dos medicamentos para o tratamento da AIDS, do licenciamento público, dos genéricos, enfim, de tentar criar uma exceção a isso. Mas o fato é, seja pela via do direito internacional, seja pela via da cópia dos modelos que vêm para a legislação interna, seja pela via direta, extrajurídica, tipo Trump, de invadir o país, existem forças muito concretas que levam os países a terem limitada, vamos dizer, sua margem de autonomia, né? Então, acho que é importante a gente pensar sempre esses dois lados, o discurso, as faculdades de economia, os textos, a pregação neoliberal, o conceito de Washington, mas essas coisas vivem nas ideias e vivem em ações muito concretas, né? Em marcos institucionais muito concretos, né? Então, era um comentário que eu queria fazer. Bom, também queria fazer um comentário relacionando o texto do Chang ao texto da aula passada do Mangabeira, que é o texto do Mangabeira parte muito daquela, vamos dizer, do formulário neoliberal, privatização, corte do gasto público, acabar com o protecionismo, com a proteção à indústria nacional e promover a integração ao comércio internacional, promover uma economia voltada à exportação, às cadeias globais de valor. E aí ele vai dizer que esse discurso, mesmo que por mais que os países queiram copiar esse discurso, que as elites desse país acreditem nesse discurso, ele sempre acaba sendo incorporado seletivamente, né? Acho que tinha uma parte interessante do texto da aula passada que era essa, do neoliberalismo seletivo, né? Por mais que as elites gostem das ideias liberais, essas ideias só vão conseguir se realizar na medida dos interesses da estrutura social daquele país. Então, por exemplo, você não vai fazer um antitruste tão forte. Porque se um país depende de poucos grandes grupos econômicos, você vai importar a ideia do corte de gastos, mas não vai fazer uma defesa da concorrência tão feroz assim, né? Então tem esse lado também, né, de que o discurso nunca é plenamente colocado na prática, né? Deixa eu ver o que mais para falar antes do intervalo. É, é, Não, vocês também pegaram bem ainda para fechar essa questão esse grande dilema que estava no texto do Mangabeira, que é o que seria a alternativa ao fetichismo institucional, né? Acreditar diretamente nesse discurso, né? Se não, é a volta, como foi o começo do nosso debate aqui, se é impossível voltar a usar as mesmas estratégias que esses países usaram, seja porque as instituições não deixam, seja porque a pregação desses países é contra, seja porque os nossos interesses, os nossos ideais vão contra, né? Voltar a tempos de degradação social e ambiental como esses países fizeram, né? E aí vem aquela solução, e aí vem aquelas duas alternativas, que ou a alternativa autoritária, que é a mais simples na história, ou pelo menos é que foi mais recorrente. Já deu aqui os exemplos, o Bismarck, Napoleão, Getúlio. Ou a alternativa que ele sugere é o tal experimentalismo, é o pluralismo institucional, é o país tentar testar na prática uma certa variedade de modelos, né? E isso enfrenta esses limites, né, que eu acabei de comentar, né? Enfrenta o limite do discurso, que é o limite que cabe a nós um pouco pensar, enfrenta o limite das instituições internacionais, em que medida as instituições internacionais dão um espaço para o pluralismo nas formas de organização dos países, e enfrenta no limite o risco, vamos dizer, da intervenção externa se um país começa a se desviar muito da estratégia aceita em termos globais, né? Bom, tem várias outras coisas, mas que eu acho que posso falar depois, mas queria abrir de novo para vocês aí, se alguém tiver algum
comentário ainda antes da gente fazer um intervalo. Por favor. Não, só falando para o Rafael, já te passo a palavra. Não, eu acho que esse é bem o ponto e justifica o título da disciplina, porque a gente discute muito no direito já essa crítica ao transplante institucional, né? Que eu acho que a gente sempre tem que tomar esse cuidado de, primeiro, reconhecer por que é feito esse transplante, né? Que, claro, tem a ver com uma dependência intelectual das elites, o que a gente queira dizer, mas tem a ver com um contexto mais amplo de dependência do país. Então, sei lá, por que o Brasil começou a combater a escravidão e o tráfico, né? Porque dependia da Inglaterra, não é só porque todo mundo achava a Inglaterra bonita, como achava no século XIX, né? E antes, né? A Inglaterra como grande país da liberdade, do liberalismo, embora fosse protecionista e lucrasse com o tráfico é, é, e com a própria escravidão e fosse um grande país imperialista e pregasse internamente o modelo liberal, né? Mas é porque os países dependiam da Inglaterra também, né? Então tem, acho que esse lado importante na crítica ao transplante institucional, que não é só é ver por que a ideia chegou também, né? O outro lado que a gente também não pode recair, que eu tinha falado um pouco, acho que na aula anterior ou na primeira, a gente também tomar cuidado de não cair um pouco nesse culturalismo de dizer é, é, que cada país tem uma singularidade muito fechada, né? E vamos trazer as instituições adequadas à cultura brasileira. Porque, sei lá, tem uma parte da cultura brasileira que nos interessa, que é boa, e tem uma parte que é melhor não manter, né? Então, se a gente quiser ser muito é, fiel à tradição, à cultura, ao costume, a gente vai reproduzir também os problemas, né, dessa cultura, né? E tem um terceiro ponto que tem a ver com o título da disciplina, o subtítulo, né, que é trajetórias institucionais comparadas, que é um pouco esse esforço que a gente começou a fazer. Na aula passada, comparar três grandes países em desenvolvimento, vamos dizer, né? Brasil, China e Rússia. E na aula de hoje, comparar os países atualmente desenvolvidos do Shang, né? Combinando essas duas coisas, claro que de maneira muito esquemática, mas começando com esse quadro mais amplo de tentar ver as trajetórias dos países, né? E acho que o ponto forte do texto do Shang não é a explicação causal de cada país, de cada contexto, mas é especialmente a junção de dados que ele faz assim para mostrar quando que esses países, afinal, criaram essas instituições que hoje em dia parece que foram criadas assim. A gente já tem um discurso na faculdade de Direito que parece assim. Foi feita a Revolução Inglesa do século XVII, a Revolução Americana, a Revolução Francesa do século XVIII. Parece que desde então os países têm aquelas instituições, né? E o Chang vai tentando comparar, estabelecer assim um pouco como que as instituições foram mais ou menos contemporâneas com as fases do desenvolvimento econômico de cada país. Claro, é uma variável, mas eu acho que a junção que ele faz, o quadro geral que ele faz é mais rico, quer dizer, é o ponto mais forte do texto, mais do que a explicação causal de cada contexto, né? Porque é esse esforço, como eu dizia, de olhar o que os países fizeram na prática e não partir do bloco institucional que eles dizem ter hoje, né? E nesse sentido, só para fechar, os textos são mais ou menos contemporâneos, né? Tem uma diferença pequena de data entre o texto do Mangabeira e o texto do Chang, mas é assim, partir o que é o consenso neoliberal das instituições e mostrar como esse consenso não funcionou historicamente assim para os países que chegaram ao desenvolvimento e como ele não é totalmente aplicável para os países em desenvolvimento hoje, né? Essa é um pouco a relação complementar entre os textos. Bom, e as outras coisas eu vou falar em seguida.
Mais algum comentário aí? Por favor. Ah, e você tinha levantado antes, por favor. Ou? Não, é um breve comentário sobre. Eu queria, eu queria retomar a nossa discussão falando três argumentos aqui, depois entrando no tema que eu tinha planejado para a aula, que é ilustrar um pouco quais foram as formas de propriedade realmente que levaram, que os países tinham quando eles se industrializaram, né? Mas antes de entrar nesse tema muito específico, para ilustrar, enfim, a nossa discussão, as três observações que eu queria fazer. A primeira delas é, de novo, aquela referência de que a gente tem que pensar as instituições brasileiras nesse esforço comparativo, que acho que era algo que faltava muito nas interpretações clássicas do Brasil, 100 anos atrás, né? Onde você tinha um pouco essa, não só as interpretações do Brasil, mas como a colega comentou, acho que é uma coisa meio recorrente na América Latina, essa contraposição entre o iberismo e o americanismo, entre um padrão institucional e cultural que teria sido trazido dos países ibéricos e que teria sido um empecilho ao nosso desenvolvimento, por uma cultura do personalismo, do patrimonialismo, do populismo, do salvacionismo, da religião católica e tudo mais, e o contramodelo, que seriam os Estados Unidos, que importaram uma moral protestante, as instituições voltadas ao mercado, do modelo inglês, a preocupação com a liberdade individual que estaria no liberalismo inglês e tudo mais. Acho que isso é muito recorrente não só no Brasil, né, nessas interpretações do Brasil, mas na América Latina, de modo geral, né? E, e fica sempre uma comparação meio manca, né? Porque um lado é real, um lado é meio realmente a história do Brasil, mas o outro lado é uma idealização da história dos outros países, né? Dos Estados Unidos ou da Europa, né? E também acho que o valor do texto do Jung é um pouco esse, né? Trazer minimamente um quadro muito simplificado, esquemático. As instituições que foram sendo criadas nesse país, elas não surgiram do nada, a burocracia profissional e tudo mais, né? Então, era esse o comentário inicial que eu queria fazer. O segundo comentário é que a gente pode achar o mesmo, a gente pode achar um discurso meio semelhante de convergência institucional no âmbito político, no âmbito da democracia, das teorias sobre democracia, que é um tema que vai vir adiante no nosso curso, né? Foi o bloco que eu deixei mais para frente, depois dessas aulas mais dedicadas já a desenvolvimento econômico. E aí dou dois grandes exemplos, né? O Doll, que a gente vai discutir, o Robert Doll, coloca assim, o grande modelo de desenvolvimento da poliarquia, da democracia, é o caminho inglês. Porque o caminho inglês é o caminho que primeiro universalizou as liberdades individuais, a proteção à propriedade, a liberdade de expressão, e depois ampliou o sufrágio. E com isso foi um país que se democratizou sem uma grande ruptura institucional, sem um período de autoritarismo, né? E os outros caminhos que a gente teve no mundo sempre envolveram crises, autoritarismos, instabilidades, né? Por exemplo, quando os países aumentaram o sufrágio sem ainda terem estabelecidas instituições, direitos liberais individuais, né? Então, a tese do Doll o caminho inglês é meio que o bom, o caminho mais correto, se a gente tivesse aqui, se a gente fosse capaz de planejar, né? E, o, e ainda nesse campo mais político, se a gente pegar uma teoria que tem muita influência na prática, né, e para a gente de direito, né, que é a ideia das gerações, das dimensões de direito, né, que
que vem um pouco de um outro inglês, que é o Thomas Marshall, né? É um pouco a mesma narrativa, quer dizer, o primeiro vieram os direitos civis, depois, justamente com essa proteção individual, com a proteção à liberdade de expressão, houve meios para se demandar a extensão do sufrágio, os direitos políticos, e com a extensão da cidadania a novas classes sociais, aos trabalhadores, cresceram as demandas por direitos sociais. E esse, mais uma vez, é o caminho inglês, né? E, e aí a gente tem os esforços de tentar comparar na prática, então, como foram os caminhos reais dos países, seja nessa extensão da democracia, seja na extensão dos direitos sociais, ou dos direitos fundamentais, de maneira geral, né? Que é um pouco o que está naquele livro do José Murilo de Carvalho, né? Sobre cidadania, que é mostrar como, especialmente no caso brasileiro, houve idas e vindas, né? Às vezes a expansão dos direitos sociais veio um período de autoritarismo, de restrição dos direitos políticos e tudo mais. Ele faz esse esforço em relação ao Brasil, mas eu acho que sempre fica faltando um contraponto. E nos outros países, será que seguiu essa sequência tão perfeita? Então, esse é o segundo exemplo, né? Primeiro, essas narrativas nacionais, para as quais sempre falta um contraponto real, né? Porque o Raimundo Fauro, por exemplo, parece acreditar que nos Estados Unidos, na Inglaterra, tinha livre comércio, no Brasil é o que ele chama de capitalismo politicamente orientado, que tinha um estamento burocrático, que sempre pedia favores, impunha limites ao empreendedor privado. Mas os países da Europa eram absolutistas, as companhias de comércio, nada mais patrimonialista que isso. Foi assim que eles se expandiram comercialmente, né? Se tem uma diferença, talvez, que enquanto esses países eram absolutistas, tinham um Estado forte e tudo mais, para depois se tornarem liberais, no Brasil você tinha uma certa mistura de absolutismo da coroa, da metrópole, com um poder muito maior para os proprietários privados, né? Era quase uma terceirização, assim, explorem o Brasil, organizem a economia brasileira, organizem as suas milícias, porque a gente, Portugal, não tem recursos para fazer a colonização diretamente, né? Então, a gente compara coisas muito incompatíveis, né? Ele toma um padrão de liberalismo, sei lá, do século XIX, para explicar uma colonização. Você tem que comparar coisas comparáveis. Enquanto o Brasil é colonial, os países centrais são absolutistas, né? Não dá para você comparar a colonização com o liberalismo, né? E mesmo se a gente pega um outro autor, como Robert Schwartz, né, que vai falar que o liberalismo no Brasil é mais falso do que é nos países centrais, e até certo ponto, porque tudo bem, na Inglaterra tinha trabalho assalariado, mas a Inglaterra também se beneficiava da escravidão, do imperialismo. Então, quer dizer, o discurso liberal também tinha seus limites na Inglaterra, não só quando aplicado ao país agrário e escravocrata, né? Enfim, eu falei uma coisa, voltei ao primeiro ponto, que é para complementar, o ponto das interpretações do Brasil. O segundo ponto era esse da teoria política sobre democracia, sobre direitos sociais, que sempre toma um certo padrão de referência, em geral, é o modelo inglês ou o modelo americano, né? E o terceiro ponto, para conectar com o meu tema a seguir, é a discussão realmente econômica, que tem a ver, bem com o texto do Xang, que é o discurso de que o que leva ao desenvolvimento econômico é a proteção do mercado, da propriedade privada, garantia dos contratos, da segurança jurídica, que é o que diz um pouco, como eu já comentei na aula passada, o neo-institucionalismo econômico, né? É o que dizem as organizações internacionais, e é o debate que tem a tal origem no Max Weber, que inspirava a ideia do direito de desenvolvimento, o Estado de Direito é condição para o desenvolvimento, né? E aí que surge, no âmbito da interpretação da obra do Max Weber, essa ideia. Se o país que dava mais previsibilidade, racionalidade, formalidade ao seu direito, que seria o modelo alemão, primeiro que esse modelo só foi consolidado quase que no século XX. Que, por exemplo, é o Código Civil alemão, 1900. Né? Segundo, por que então a Alemanha não saiu na frente da Inglaterra
na industrialização. Se o direito inglês não é esse exemplo de racionalidade, de previsibilidade, de segurança jurídica. Aí acho que existem três correntes para explicar a relação entre o direito, as instituições jurídicas e o desenvolvimento econômico da Inglaterra. Uma corrente vai dizer o seguinte: o direito inglês ajudou o desenvolvimento inglês não por ser previsível, racional, formal. Pelo contrário, porque os juízes, o judiciário inglês estava organizado de maneira a proteger os empresários ingleses contra os seus concorrentes estrangeiros, contra os trabalhadores. Quer dizer, era um direito de classe, era um direito enviesado para favorecer os capitalistas, a proteção econômica, né, de uma classe. Então, não por ser um direito previsível, abstrato, universalista, formal. A outra interpretação é: não vamos exagerar, o direito inglês não era um direito codificado, racionalizado, tudo mais, era um direito baseado em precedentes, mas os precedentes dão uma combinação ótima entre flexibilidade e previsibilidade. Porque os juízes têm mais margem para decidir o direito com base no caso concreto, por analogia, se adaptando com mais flexibilidade às mudanças econômicas, do que seria a. É muito mais difícil mudar a legislação, depende de uma mobilização política muito maior do que você conseguir alterar um direito que é produzido caso a caso, jurisprudencialmente, mas, ao mesmo tempo, os juízes têm uma prática de respeito aos precedentes que exige uma certa argumentação e que, então, dá alguns critérios, dá algum mínimo de previsibilidade. Então, o sistema do common law seria superior em termos de eficiência econômica, porque ele combina a flexibilidade para adaptar o direito às circunstâncias econômicas com um certo nível de previsibilidade, que é uma tese, inclusive, que está em alguns textos de análise econômica do direito, do Posner. E a terceira interpretação desse problema da Inglaterra é a de que não foi a previsibilidade do direito inglês, mas foi o fato de existirem instituições, regimes jurídicos, instituições jurídicas que foram importantes, facilitavam um certo tipo de organização econômica. Então, sei lá, o desenvolvimento dos títulos de crédito, depois a expansão das sociedades de responsabilidade limitada, né, na Inglaterra, depois a criação das sociedades anônimas. Então, mais do que a previsibilidade na aplicação do direito, seriam as instituições econômicas que importariam para o desenvolvimento, né? Enfim, e isso coloca um pouco três leituras possíveis da relação entre direito e desenvolvimento, que não é aquela leitura simples de que a previsibilidade gera diretamente o investimento, né? O Chang chega a comentar, não sei se num trecho que eu tenho, não lembro, mas ele chega a comentar em algum ponto do livro o exemplo da escravidão, né? Se houvesse plena garantia dos direitos sempre, os países teriam de ser escravistas até hoje, os países que tiveram escravidão, para proteger a propriedade, né? Então, em certas circunstâncias, é mais importante você quebrar o regime estabelecido, né? E até politicamente, né? Você, enfim, com o fim da escravidão, você começa a ter um certo declínio da classe dos proprietários de terra, tal, um começo da ascensão da classe comercial, industrial, que ao longo das décadas vai levar a uma nova sustentação política para uma estratégia industrial, né? Enfim, então tem certos momentos que é importante a quebra, a ruptura com as instituições estabelecidas, né? É claro que a imprevisibilidade completa não ajuda ninguém, mas certas rupturas também são importantes para o desenvolvimento. Enfim, e aí o exemplo que eu queria comentar de maneira muito breve que está bem detalhado aí na minha tese sobre a propriedade desagregada, é a seguinte questão. A gente costuma ler, quando a gente pega os textos mais de economia, eles têm um conceito de propriedade muito estranho, proteção dos direitos de propriedade. E não é propriamente aquilo que a gente estuda como propriedade, no sentido mais estrito do direito civil, né?
Mas ao mesmo é um conceito bem expandido de propriedade que é proteger tudo, né? Investimento, créditos, ações, é algo mais próximo, talvez, a patrimônio, proteger qualquer tipo de patrimônio, de ativo, né? E isso seria importante para o desenvolvimento econômico. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa contraposição muito clássica entre propriedade pública e propriedade ou pública ou coletiva de um lado e propriedade privada do outro, né? E desde o Platão até Locke, assim, meio que a nossa tradição da filosofia dizer o ideal realmente seria a propriedade coletiva. Deus deu, o Locke fala, né? Deus deu o Jardim do Éden para toda a humanidade. Só que a propriedade coletiva, que é a propriedade mais natural mesmo, não dá certo, porque se é de todos, não é de ninguém, né? Ninguém vai ter incentivos para aplicar seu esforço, seu trabalho e ser, enfim, e trabalhar pelos outros, né? E gerar benefícios para os outros. Então, a propriedade privada acaba sendo uma criação meio convencional, né? Como o Estado civil, a criação do Estado é uma solução para a guerra de todos contra todos, o Estado e natureza, a propriedade privada é a solução para acabar com essa situação de pobreza em que as pessoas viviam quando a propriedade era de todos, né? E a propriedade privada dá incentivos para você se enriquecer pessoalmente e não ficar gerando benefícios para os outros, né? Bom, isso está na tradição liberal, mas ele está na tradição marxista, né? Mas se a gente tentar uma outra tipologia, talvez explique melhor, que é as tipologias. Quando a propriedade foi unificada, quando que todos os poderes associados a usar recursos econômicos estavam sob uma única titularidade, ou do Estado, ou do agente privado, e quando que esses poderes, na verdade, estavam combinados entre entes públicos e privados, né? Seria a propriedade desagregada. Quando que um bem era exclusivamente de uma pessoa, de um conjunto de acionistas, etc. E quando que esses ativos produtivos estavam divididos entre proprietários diferentes e de diferentes categorias, tanto públicos quanto privados, né? E se a gente for ver historicamente, a gente tem muito mais exemplos do segundo lado, de formas de combinação entre poderes, vamos dizer, ou direitos públicos e privados sobre recursos produtivos, do que a gente tem com exemplos de propriedade exclusivamente privada ou exclusivamente pública, né? Isso pensando especialmente no âmbito produtivo, né? É claro que a propriedade privada para moradia é uma coisa, mas ele está pensando em propriedade empresarial, propriedade para fins produtivos, né? Então, se a gente for ver, claro que varia essa desagregação da propriedade, essa combinação do público com o privado, varia muito desde cada estrutura social, né? Mas se a gente pegar exemplos assim, pequenas vilas, pequenas comunidades, a gente já vê esquemas em que o rei, o administrador, o líder daquela comunidade tinha um certo poder, ele cedia parte desse poder para o chefe da aldeia, que cedia parte desse poder para um chefe doméstico. E aí quem está na hierarquia superior podia retomar esse poder. Então, se a gente pensar assim, simplificando, um reino, uma aldeia e a propriedade no sentido mais doméstico. O rei podia retirar a prerrogativa do chefe da aldeia, e o chefe da aldeia podia retirar a prerrogativa desse chefe doméstico. Você tinha uma certa desagregação. Um nível podia retirar os poderes sobre o uso daqueles recursos do outro, né? Se a gente der um salto, sei lá, para o feudalismo também vai variar de país para país, o grau de centralização. Mas, em geral, se tinha pelo menos uma dupla divisão, né? A coroa cedia certos poderes para um rei ou para um líder local, para um senhor feudal, e o senhor feudal cedia para o seu vassalo, que cedia certas prerrogativas para o seu servo.
Então, nunca os poderes de decidir o que fazer com aqueles recursos estavam plenamente reunidos, nem pela coroa, nem pelo senhor, porque o senhor cedia para o seu vassalo ou cedia para o seu servo diretamente, né? Então, você tem esquema de desagregação mais ampla ou mais simplificada, vamos dizer, mas nunca os poderes estavam plenamente reunidos, né? E mesmo nos grandes impérios da antiguidade, o grande dilema é, se você deixa uma classe reunir, concentrar muito a propriedade, você vai ter uma regressão econômica, uma regressão comercial, porque ela vai, os grandes magnatas, os grandes proprietários de terra, vão criar comunidades autárquicas autossuficientes. Você não vai mais ter comércio. Você tem que manter um certo nível de distribuição da propriedade para você ter comércio, para você poder cobrar impostos e para você não depender, como rei, como imperador, sei lá, de uma classe superpoderosa, né? Você tem que descentralizar minimamente o poder econômico para poder cobrar impostos e para poder ter um certo grau de autonomia com relação a essa aristocracia, essa nobreza proprietária, né? Então, é um dilema que aparece muito recorrente, e aí, chegando ao ponto, tá, eu estou passando assim, muito rápido na história, mas é para chegar ao ponto que nos interessa mais, que é o ponto da industrialização, né? Mas se a gente vê vamos dizer, o grande antecedente desse período industrial, também é uma forma de combinação o mais patrimonial possível de privilégios públicos e recursos privados, que são as companhias de comércio, né? É uma mistura de privilégio colonial, o Estado cede esses privilégios, o Estado emite títulos de participação nessas empresas, emite títulos da dívida pública para financiar as expedições, para financiar as companhias de comércio, e são a primeira expressão que você tem de uma certa organização econômica que é quase um antecedente de uma sociedade anônima, né? Que não é uma sociedade puramente pessoal, né? É uma sociedade que se financia por títulos de guerra, títulos da dívida pública. E é isso que gerou a expansão comercial desses países europeus, né? E aí vem o Fernando Brodel, né, o grande historiador marxista, e ele diz: mas isso é uma forma atípica de propriedade, não é o que caracteriza o capitalismo. O que caracteriza o capitalismo é a propriedade privada. Mas se as companhias de comércio não são o que caracterizam o capitalismo, como que começou essa história, né? E mais uma vez, a gente não está falando dos países coloniais que tinham patrimonialismo, que você não sabia até onde ia o público, até onde ia o privado. A gente está falando do lado da metrópole, dos países que cresceram nesse, vamos dizer, esse capitalismo mercantil, né? E aí, mais uma vez, de um lado era essa companhia de comércio, a expansão externa, e de outro lado era o absolutismo interno, né? Era o Estado concentrando recursos, unificando a moeda, unificando o território, para depois que estava tudo resolvido pelo absolutismo, virem as revoluções liberais e reclamarem a contenção do Estado, a separação de poderes, né? Então, o que veio nesses países antes do liberalismo não foi o Estado natureza, foi o Estado absolutista, né? Essa é mais a história real também do que essa ideia que teve alguns países vocacionados à liberdade e tudo mais, né? E ao mesmo tempo que você tem essa criação da ideia de patrimônio público, aí indo na alienabilidade dos bens públicos, essa divisão entre cargos públicos, o que é do Estado, o patrimônio do funcionário público e o que é patrimônio do Estado, essa separação muito clara do que é patrimônio público, que você vai ter a demanda da separação da propriedade privada, que está lá na Declaração dos Direitos do Homem, do Cidadão, o direito sagrado, da propriedade privada e tudo mais. Quer dizer, no momento que você começa a ter um esforço de separação entre Estado e propriedade privada, mas que vem depois desse período absolutista em que as coisas estão muito reunidas, né? Então, esse é o antecedente real da industrialização, né? Não é outra coisa. E aí, se a gente... Por favor, Laura, por favor. Eu quero falar mais desse exemplo da Inglaterra, mas dizer
Já vou voltar daqui a pouco ao exemplo da agricultura, até para comparar com o caso dos Estados Unidos. Mas falar, especialmente a Revolução Industrial na Inglaterra. É muito atípica, porque o que predominava na Inglaterra era a pequena empresa familiar, né? Realmente, a Inglaterra era meio que, externamente, era um país imperialista e tudo mais, mas internamente tinha um grau de concorrência, né? Era uma economia de mercado mais ou menos descentralizada. Coisa que os países que se industrializaram depois da Inglaterra não eram, né? O que mostra, mais uma vez, lá o argumento do Chang, quer dizer, as instituições que os primeiros países usaram para se industrializar não são as mesmas instituições que os países vieram depois. A Inglaterra conseguiu se industrializar com um certo grau de descentralização econômica, pequena empresa, e aí talvez viesse a imagem de uma economia concorrencial, da liberdade, da riqueza das nações, da mão invisível, que fazia algum certo sentido, pelo menos internamente. Era uma economia mais descentralizada. Coisa que os Estados Unidos ou a Alemanha não foram na sua industrialização. Porque a Alemanha se industrializou muito pela estratégia do Estado, pelo protecionismo do Estado, pelos conglomerados organizados pelo Estado alemão, mais ou menos a partir da época do Bismarck, um Estado autoritário. Né? Um Estado que alguns até dizem que é um Estado de direito, mas não um Estado democrático de direito, um Estado autoritário de direito. Né? É o tal Estado duro, né? É um Estado capaz de centralizar o planejamento, o protecionismo e organizar, eventualmente com grandes proprietários privados, organizar esses conglomerados para começar a produzir, sei lá, aço, os setores da indústria pesada da época. Né? Claro, e aí a Alemanha também depois foi desenvolvendo muito os bancos, né? Os bancos como grande instrumento financeiro para o desenvolvimento das companhias alemãs. E os Estados Unidos tiveram um outro caminho, foi o crescimento da sua industrialização a partir também de grandes conglomerados, de grandes trustes, de grandes companhias, mas muito financiadas pelo mercado de capitais. Né? Primeiro organizadas pelo Estado, como na Alemanha, mas depois financiadas pelo mercado de capitais. Na Alemanha, primeiro as grandes companhias organizadas muito com o apoio do Estado, depois financiadas pelos bancos. E dando um salto nos países da Ásia, eram organizaram suas indústrias, combinando grandes famílias, grandes conglomerados familiares, com apoio do Estado. Né? No Japão, tem os termos em japonês, o Zaibatsu, Keiretsu, são essas grandes grupos, esses grupos societários familiares, das famílias mais ricas do Japão, apoiadas pelo Estado e deram aceleração para o crescimento do Japão. Ou na Coreia, algo muito semelhante. Então, se a gente for. E aí vocês têm que confiar um pouco em mim, né? Os detalhes estão lá, as referências estão um pouco lá no livro. Mas se a gente for pegar os casos mais concretos de como esses países se organizaram na época do seu salto, vamos dizer, industrial, sempre a gente vai ver de uma forma ou de outra essa combinação de um poder do Estado muito forte, privilegiando certos agentes econômicos. Né? Infelizmente, não é o Estado distribuindo de maneira igualitária em pessoal os seus incentivos, né, as suas proteções. É claro que o que a gente gostaria é de que as políticas públicas fossem políticas de mais descentralização econômica, né? Que levassem ao crescimento econômico. Mas o que houve nessa época da industrialização é isso, tentar combinar o grande poder estatal com o grande capital, né? Privado. E se a gente pegar o exemplo americano, que eu falo, sobre o qual eu falo um pouco no capítulo 2 do livro, partindo um pouco dessa comparação entre a agricultura na Inglaterra e a agricultura nos Estados Unidos. Né? Porque o modelo do capitalismo
inglês, como a Laura comentava, existe essa explicação clássica de que um fator importante da acumulação primitiva de capital que gerou recursos para a industrialização na Inglaterra foi a concentração fundiária, foi a concentração agrária, foi o fato de terem acabado com a propriedade comunal e terem feito os cercamentos das terras comuns que geraram, enfim, criaram essa elite, essa aristocracia agrária que concentrou recursos que depois teria gerado teria propulsionado essa industrialização, né? É verdade que a Inglaterra tinha um grau de concentração fundiária muito alto antes da Revolução Industrial, quer dizer, quando começou a Revolução Industrial, mas ao mesmo tempo isso gerou as terras eram relativamente concentradas, mas a Inglaterra tinha mais indústrias industriais do que tinham os outros países na época da sua industrialização, veio depois da Inglaterra. Então, é uma combinação um pouco paradoxal de concentração fundiária com uma criação de mais agentes econômicos do que tinham os outros países. Porque os outros países que não tivessem o mesmo processo de concentração fundiária, como a Inglaterra, não criaram uma classe tão ampla, vamos dizer, de industriais. Né? Bom, mas o exemplo que eu queria comparar é o seguinte: a Inglaterra, historicamente, então, é considerado um país com grande concentração fundiária, e os Estados Unidos, pelo contrário, são um dos países que tiveram uma grande desconcentração fundiária, uma agricultura, pelo menos no século XIX até meados do século XX, baseada na propriedade familiar, na propriedade agrária familiar. Né? Até o Celso Furtado fala um pouco disso, né? Uma formação econômica do Brasil. Né? Ele compara um pouco com a agricultura americana para dizer os Homestead Acts, as leis agrárias americanas tomaram um caminho bem diferente do caminho brasileiro. Porque o grande dilema era devemos vender as terras, as grandes terras públicas, em grandes lotes, por um alto valor, para arrecadar muito dinheiro, e assim gerar maior concentração fundiária, mas arrecadar mais dinheiro, ou devemos distribuir as terras em lotes menores, para facilitar o acesso à terra, a baixo custo, e criar mais proprietários de terra. Né? E a solução americana, pelo menos no norte dos Estados Unidos, era esse ideal de criar uma república dos pequenos proprietários, que eram os homens brancos e livres, não era todo mundo, mas a ideia era, esses são os cidadãos americanos, né? E vamos criar uma república que deve se basear em um certo grau de desconcentração econômica, né? Que é um pouco o ideal dos fundadores republicanos dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, né? Ter uma república de muitos pequenos proprietários, né? Independentes. E aí dá para esses pequenos proprietários independentes assessoria, criar universidades estaduais, locais, americanas, dar crédito a esses produtores, facilitar a produção em uma escala menor. E isso venceu nos Estados Unidos e se expandiu relativamente também para o sul americano, depois da Guerra Civil. Né? E no Brasil a solução foi a solução oposta. Né? Para quem estuda a lei de terras no Brasil, em 1850, né? Que é do mesmo ano da Lei Eusébio de Queiroz. Né? Então a solução foi: vamos acabar com o tráfico, vamos favorecer a imigração, mas não vamos deixar os imigrantes se tornarem proprietários de terra. Vamos fazer com que eles sejam trabalhadores. Então não vamos facilitar assim o acesso à terra. Vamos fazer com que eles sejam colonos. E o que o Estado brasileiro privilegiou foi manter a produção em grandes lotes de terra, não em pequenos, não facilitar o acesso à terra. Então, um pouco isso foi a estratégia americana do lado da agricultura, do lado das finanças. O presidente lá, Andrew Jackson, os primeiros presidentes americanos, acabou com o Banco Nacional americano e criou essa proibição de que os bancos americanos operassem mais de um estado, o que gerou um sistema bancário muito descentralizado nos Estados Unidos até a década de 1990.
quando foi revogada essa proibição, né, dos bancos atuarem mais no Estado. E do ponto de vista da indústria, o Alexander Hamilton, né, um dos federalistas, que foi secretário do Tesouro americano depois, o que ele fez foi estratégia de proteger as indústrias nascentes e de mobilizar os recursos públicos para grandes obras de infraestrutura, para organizar a dívida pública, organizar o orçamento público e favorecer essas obras, e, vamos dizer, e as parcerias entre agentes públicos e o Estado, parcerias público-privadas, vamos dizer, para desenvolver a infraestrutura, a ferrovia, os transportes e tudo mais. Então, é um modelo muito diferente do modelo brasileiro, né? Seja pelo grau de descentralização, desconcentração da agricultura, seja pelo grau de descentralização do sistema financeiro, seja pela organização, desde o início dos Estados Unidos, desde o começo do século XIX, pelo menos, de proteger, estratégia protecionista da indústria nacional e favorecer a parceria entre o Estado e os proprietários privados. Né? E assim começa a história das companhias, das corporations americanas, né? Das sociedades anônimas, como um privilégio que o Estado concedia para os agentes privados para fazer obras públicas, obras de interesse público. É a mesma história das patentes, né? Era as cartas patentes, né? Tanto para a propriedade industrial, como uma carta patente para abrir um banco, como o privilégio de ter a sua companhia organizada como uma companhia, a sua empresa, vamos dizer, organizada como uma companhia, como uma sociedade anônima. Tudo era um privilégio do Estado concedido a um particular, né? A princípio para obras de utilidade pública, e que só depois acaba virando mesmo o Instituto do Direito Privado, né? Assim, generalizado para todo e qualquer setor econômico, independente da licença, do privilégio estatal, né? E ao mesmo tempo, então, esse finalzinho do século XIX, começo do século XX, que começa a se generalizar essa história das sociedades anônimas. O direito americano começa a organizar até um direito antitrust, né? O Sherman Act, né? Considerado a fundação, a primeira lei antitrust, 1890, e também é das primeiras leis de proteção dos acionistas minoritários, né? Então, é, essa, esse início da industrialização americana vem com essa combinação desses três fatores que eu comentava: o perfil da agricultura americana, familiar, o sistema bancário descentralizado e o poder do Estado, que ajuda a organizar primeiro esses trusts, essas companhias, e depois vai, ao mesmo tempo, começar a regular esse poder privado, né? E aí surgem também os grandes empresários americanos, os grandes capitães da indústria, como Ford, as grandes famílias que dominam o petróleo, as finanças, como os Rockefeller, né? E o que a gente vai ter no New Deal, muito parecido com o debate brasileiro depois do Vargas, né? Contemporâneos, né? E dois governantes muito longevos, né? O Vargas, pelos diversos meios que ele conseguiu, né? 19 anos no poder, e o Roosevelt por eleições, né? Foi o presidente americano mais eleito e reeleito, né? Se não me falha a memória, também ficou uns 15 anos no poder dos Estados Unidos. Seja por uma via da eleição, seja por outra via da ditadura, o fato é que foram dois governos muito fortes para organizar a intervenção do Estado na economia, né? e, e que entraram em choque com a doutrina do liberalismo econômico dos seus respectivos países na mesma época, né? E aí vem o grande modelo americano das sociedades anônimas, teorizado, explicado, analisado naquele livro sobre o qual acho que eu já comentei aqui, né, que é o livro do Berger e do Mises sobre a moderna propriedade privada e a sociedade anônima, né? Que eu acho que é o livro mais interessante que a gente deveria ler
nos cursos de direito comercial, que, pelo menos ninguém nunca mencionou na faculdade nos cursos de direito comercial. Mas é um livro que dá a explicação jurídica e a explicação econômica da formação das sociedades anônimas nos Estados Unidos, e que foi considerado a Bíblia do New Deal, né? Você tinha um grande economista institucionalista do velho institucionalismo americano, que era o Mises, e tinha o Berkeley, que foi inclusive diplomata aqui no Brasil, e que era o grande jurista do realismo jurídico americano. Então você teve essa confluência de ideias econômicas e jurídicas, vamos dizer, institucionalistas, do ponto de vista teórico, e duas pessoas que influenciaram as políticas públicas diretamente nos Estados Unidos ao analisarem isso, quer dizer, qual é o perfil do capitalismo americano. E aí eles, bom, claro que eram muito otimistas, né? Falaram que os Estados Unidos tinham resolvido o dilema entre capitalismo e socialismo. Eles tinham criado uma forma que era o capitalismo coletivo. Porque tal era o desenvolvimento do mercado de capitais americano que quase toda a população americana, pelo menos a classe média, direta ou indiretamente, participava desse mercado de capitais. Porque a dispersão acionária era muito grande, você tinha muitas empresas e muitos pequenos investidores privados, e você também tinha os investidores institucionais, os fundos de pensão, as companhias de seguro. E qualquer um da classe média americana tinha a sua pólice de seguro ou tinha a sua aposentadoria vinculada ao fundo de pensão que investia nas grandes companhias americanas. Então acharam a solução perfeita. Temos grandes empresas multinacionais, que se financiam direto ou indiretamente pelo investimento do cidadão médio americano. E aí vamos falar, isso muda totalmente o conceito de propriedade privada, que é o conceito que está lá no John Locke. É o cidadão que diretamente vai cultivar o seu cercadinho, a sua fazenda, o seu pedacinho de terra e vai defender de maneira absoluta essa propriedade privada. Eles vão dizer, agora, nesse capitalismo americano, na grande sociedade anônima americana, você tem uma divisão entre propriedade ativa e propriedade passiva. Propriedade passiva é receber o dinheiro, receber o lucro, receber os dividendos. E quase todo cidadão americano, pelo menos de classe média, recebe, direto ou indiretamente, o lucro das grandes companhias americanas, ou por ser investidor diretamente, ou por ter a sua aposentadoria dos fundos de pensão, ou por ter a sua pólice das companhias de seguro. Bom, então quase todo cidadão americano tem essa propriedade passiva. E, por outro lado, a propriedade ativa, que é o poder de controle, que é a decisão, o aspecto político da propriedade, e decidir o que fazer com os recursos produtivos, como essa propriedade é muito dispersa, descentralizada, como cada grande companhia tem muitos pequenos acionistas, quem controla as decisões, na verdade, não são os acionistas, são os executivos, são os gerentes, são os CEOs, né? É uma nova classe gerencial que vai tomar decisões meio que de maneira impessoal, burocrática, pensando no que é melhor para a companhia. Então, se tem uma grande divisão entre quem recebe os benefícios, que são todos os cidadãos, mais ou menos, e quem toma as decisões, que são administradores profissionais, né? E esse é o painel que eles dão do capitalismo americano nos anos 30, né? Bom, e aí a história tem dois lados, né? Os dois lados claro, quando esse capitalismo entra em crise, então o que eles vão, o que o New Deal vai fazer políticas anticíclicas, o Estado criar grandes projetos de infraestrutura para empregar as pessoas, ao mesmo tempo regular o mercado de capitais, vão criar a CVM deles, né? Comissão de Valores Mobiliários, vão tentar alguma regulação trabalhista e vão criar políticas regionais de infraestrutura para os estados mais desindustrializados, nos Estados Unidos,
e vão criar políticas de facilitar o acesso à casa própria, expandir o crédito para o consumo, né? Então, como o diagnóstico era que o capitalismo americano já era suficientemente descentralizado, as medidas do New Deal não foram no sentido da descentralização econômica, foram no sentido só de regular aquele mercado de capitais que já existia, de criar obras públicas emergenciais e de popularizar o consumo e o crédito, né? E o que isso gerou foi que, no final das contas, ao longo das décadas, o tal capitalismo coletivo americano se tornou muito mais centralizado, porque depois, no pós-guerra, e depois com o crescimento da financiarização, quem passou a dominar a economia americana não eram grandes companhias financiadas por pequenos compradores, mas eram e são os grandes grupos empresariais, as grandes pirâmides societárias, né? As poucas grandes famílias ricas que têm o poder de controle de várias sociedades, ou de conglomerados, né, de empresas. E aí ficou essa dualidade na economia americana. Quer dizer, o mercado de capitais, ao longo das décadas, se tornou muito mais concentrado e a estratégia para contrabalançar isso do ponto de vista do Estado americano foi expandir o crédito, né, para as pessoas, principalmente. O que explica um pouco, dando um salto aqui, a outra crise americana, a crise de 2008, né, que era uma crise da dívida privada, né? Que é uma crise derivada do fato de ter facilitado muito o crédito em vez de adotar a solução mais keynesiana, que era aumentar os salários, que era aumentar a regulação econômica, ou aumentar o combate à centralização do poder econômico. Né? Não, a solução foi dar acesso às pessoas ao consumo, facilitando o endividamento privado. Né? Então, e aí um parênteses importante, interessante para quem se interessa pelo direito econômico, pelo direito antitruste, porque justamente naquela época dos anos 30 tinha uma disputa que voltou hoje em dia, que é o direito antitruste deve ser combater toda e qualquer forma de poder econômico e, portanto, favorecer uma economia mais descentralizada, favorecer a pequena indústria no limite, que era o que pregava o Brandeis, um grande autor do realismo americano, inclusive, ou dizer apenas a grande indústria é eficiente e a gente deve sim aceitar a concentração do poder econômico e só deve combater o abuso de poder econômico. Só quando esse abuso prejudica o consumidor, né? Sei lá, é a venda casada, são aqueles atos anticoncorrenciais. Mas você vai aceitar que a indústria depende de muito investimento, depende de você aceitar muita concentração de capital. Né? E o lado que acabou ganhando e prevalecendo no século XX foi esse. Realmente, para você ter uma indústria competitiva, precisa de muito capital. Não dá para se basear só na pequena indústria. Né? Então, vamos aceitar a concentração e só combater o abuso do poder econômico. Né? E isso meio que o resultado da história é esse, né? A concentração do poder econômico, é o aumento da vida privada, do cidadão individual, inclusive para financiar a sua casa própria, né? E no fim do século XX, acho que foi o Bill Clinton, né? Que revogou aquela lei que proibia os bancos de operarem mais no Estado e proibia a ligação entre os bancos de investimento e os bancos comerciais. Né? E aí os Estados Unidos tiveram, nas últimas 3 décadas, uma grande concentração bancária e tudo mais, que é o pano de fundo dessa economia financiarizada do ponto de vista dos Estados Unidos e do ponto de vista mundial, essa discussão desde a década de 90 sobre a financiarização da economia. O fato de que os ativos financeiros crescem em uma proporção muito maior do que a capacidade produtiva, né? O que gera essas crises financeiras, essas bolhas financeiras. Né? E aí a gente chega num ponto
de pensar o que é o conceito da propriedade, o que é a proteção à propriedade nesse cenário. Alguns vão dizer que a gente tem um autor que fala, não, desde o welfare state, desde o estado de bem-estar social, a gente tem que pensar que propriedade não é mais só propriedade diretamente de ativo, a propriedade privada para moradia, nem a propriedade de ativos produtivos. Mas a propriedade é a proteção ao patrimônio e até à renda. Quer dizer, até os benefícios sociais estariam protegidos quando a Constituição fala em proteção da propriedade. Os benefícios sociais são uma forma de proteção econômica. Então, a gente tem que passar a interpretar o conceito de propriedade como qualquer proteção econômica. Ou tem o outro lado da questão, que é dizer, se o Estado fala em proteção da propriedade privada, ele não está mais protegendo só os ativos produtivos ou a propriedade para moradia, mas ele tem que proteger todo investimento. Inclusive, os investidores podem processar o Estado pelas decisões macroeconômicas que mudam a projeção de lucratividade de um certo investimento financeiro. Né? Porque se proteger a propriedade também proteger a sua expectativa de lucro. E aí o conceito de propriedade vai se expandindo muito. Né? Mas para dizer, dentro de um mesmo entendimento do que é propriedade, ou do que é propriedade produtiva, esse entendimento varia muito. Se a gente tem uma economia mais agrária, tem uma economia industrial, se tem uma economia mais financiarizada, qual é o grau de concentração econômica desses setores? Tem o exemplo da agricultura, né? A concentração econômica fundiária inglesa versus a maior dispersão dos Estados Unidos. A desconcentração inicial da Revolução Industrial da Inglaterra, baseada em pequenos proprietários, contrastada com um grau maior de concentração econômica nos Estados Unidos, mas que tinha esse mecanismo, ao mesmo tempo, de grandes empresas, grandes corporações, mas financiadas, durante um certo tempo, por um mercado de capitais mais descentralizado. E no fim do século XX, começo do século XXI, essa discussão sobre a economia financeira, a centralização dos bancos, a concentração dos mercados financeiros, que ao mesmo tempo vai gerar um novo discurso sobre a propriedade. A propriedade é a proteção de qualquer tipo de investimento. Né? Então, essa é um pouco a história, resumindo aí desde o feudalismo, a expansão mercantil, a concentração agrária, a expansão industrial, para dizer, as trajetórias são muito mais detalhadas, complexas, e mostram muito mais a combinação entre Estado e agentes privados do que um discurso meramente de contraposição entre propriedade estatal e propriedade puramente privada. Né? Bom, consegui resumir bem aqui o ponto que eu queria trazer para a discussão. E agora voltemos à discussão que está assim. Eu estou enxergando, você está ávida pela discussão. Por favor, Laura. Que é o que o Roosevelt chamava da liberdade contra a necessidade, né? A liberdade não é só a liberdade, as garantias individuais clássicas, mas é a liberdade contra a necessidade, são os direitos sociais. Como ele não conseguiu fazer isso, alguns autores diziam, vamos passar a interpretar que a proteção da propriedade, que está escrita na Constituição americana, como direito fundamental, é proteger a posição econômica das pessoas. É, inclusive, proteger o trabalhador que recebe algum benefício social ou a pessoa que recebe alguma assistência social. Vamos chamar de propriedade todo tipo de proteção econômica. Então, esse era o discurso, vamos dizer, social. Para ilustrar um lado da expansão da ideia de propriedade, que é vamos proteger qualquer rendimento, inclusive do lado das pessoas mais vulneráveis, os trabalhadores ou os miseráveis. E no fim do século XX, você tem o argumento extremo oposto, que é propriedade também é proteger qualquer tipo de rendimento, de riqueza e de investimento, inclusive. Então, numa economia financiarizada,
propriedade não é só proteger a fazenda contra a invasão do MST, não é só proteger a sua indústria contra a estatização, a nacionalização, é proteger também o seu investimento privado, talvez até contra uma decisão macroeconômica do Estado, né? Tem uma professora que fala isso, uma italiana, não sei se ela está viva, porque quando ela veio na faculdade ela já tinha uma idade avançada, mas é Maria Rosária Ferrarese. Ela tem um livro interessante sobre a ordem jurídica do mercado. E esse é um pouco o argumento dela, né? Hoje em dia, os investidores querem litigar contra o Estado para proteger a sua expectativa de investimento, né? E limitar o âmbito da decisão de política econômica do Estado. Então, são dois argumentos bem opostos, mas que ilustram essa tentativa de expandir o conceito clássico de propriedade, né? E não dá para interpretar mais a propriedade como era, sei lá, especialmente se faz mais sentido no caso dos Estados Unidos, né? Mas, claro, escreveram a propriedade da Constituição pensando em propriedade rural, lá, em proteger um bem imóvel, né? E aí vai mudando o perfil da economia e vai mudando também o que a gente tem de propriedade, né? É um pouco como eu queria ilustrar o argumento desse lado do comentário. Agora, a sua primeira observação era a questão lá de descentralização e regulação estatal, né? Bom, primeiro, confesso que não estou fazendo nenhuma diferença entre descentralização e desconcentração. Sei que tem uma tradição marxista, inclusive, que faz uma diferenciação. Confesso que nunca consegui entender muito bem. Mas a ideia de descentralização é o seguinte: uma economia política tem um maior número e uma maior variedade de proprietários ou um menor número e uma menor variedade de proprietários, né? Uma economia mais descentralizada é aquela que mais pessoas são proprietários. E aí, mais uma vez, tentando adotar um conceito muito amplo de propriedade. É uma economia que mais pessoas, direta ou indiretamente, têm a sua renda e o seu patrimônio derivado de aluguéis, dividendos, vamos dizer, de rendas de capital, né? Que é o argumento que vem do republicanismo clássico e que chega nesses dois autores do século XX, sobre os quais comentei na aula passada, né? Do lado da economia, o James Smith, e do lado da filosofia política, o John Rawls, para dizer, talvez o sistema político e econômico ideal seja aquele em que a maior parte das pessoas tem rendas derivadas de capital, né? E eu estou dizendo, uma economia mais descentralizada se aproxima mais desse ideal. E uma economia mais descentralizada, geralmente, pode envolver um grau grande de intervenção do Estado, seja para combater os monopólios, os oligopólios econômicos, seja para ter políticas de apoio a esses pequenos e médios produtores, né? Seja o exemplo americano lá, as políticas de apoio aos pequenos proprietários de terra para quem foi distribuindo terra na época lá do século XIX, na metade do século XIX. Seja o exemplo que foi dado pelo colega na ano passado da apoio às pequenas e médias empresas, sei lá, pelo Sebrae, no Brasil. É uma política econômica. Quer dizer, você tem um lado que é a regulação setorial, ou a regulação no sentido antitrust, que é combater ou limitar o grande capital. E tem outro lado que é promover e dar apoio à pequena e média empresa agrícola ou industrial. Então, é um pouco esse o argumento E o argumento do Mangabeira, especialmente nesse conceito de propriedades agregadas, é o seguinte: talvez, ao você diminuir o grau absoluto de proteção que um agente econômico tem, o grau absoluto de controle que ele tem sobre os ativos produtivos, ao você tornar esses ativos produtivos dependentes das decisões de mais de um agente econômico, sei lá, o Estado e o empresário privado, você pode aumentar o número de coproprietários. E o argumento do John Locke era assim: vamos dar uma proteção absoluta para o proprietário. Talvez a proteção absoluta
o uso daquele recurso econômico só depender da decisão de uma pessoa individualmente, isso gera uma economia muito mais concentrada, se em comparação com uma economia em que múltiplos agentes econômicos são coproprietários de alguma forma, sócios, investidores, de alguma forma estão ligados à decisão sobre aquele recurso produtivo, né? Você aumenta o número de agentes econômicos que participam que recebem rendas e que participam das decisões sobre o uso daqueles recursos, né? É um pouco esse o argumento que eu tentei ilustrar aqui pelo lado histórico e que acho que não na próxima aula, mas na outra eu queria ilustrar pelo lado dos arranjos econômicos mais contemporâneos, aí, a partir dos anos 90. Que a gente começou com alguns exemplos da leitura do seminário passado, com aquele exemplo lá, privatização russa e alternativa, que seria ter fundos de investimento, ter holdings que participariam de vários setores econômicos, ou, por exemplo, chinês, das companhias Distrito Vila, que combinavam um pouco a propriedade dos próprios trabalhadores com acionistas privados e com uma parte da decisão do governo regional, né? Enfim, essa combinação de agentes econômicos ilustrada mais período contemporâneo, né? Por favor. Competitivas e tudo mais, são poucas grandes empresas de tecnologia. É uma economia talvez mais concentrada do que era a economia industrial, né? A gente depende hoje em dia, na economia industrial, sei lá, você dependia de 5 grandes indústrias automobilísticas. Hoje em dia você tem mais indústrias automobilísticas, tem a China. Mas em termos de em plataformas digitais, talvez a gente tenha mais concentração do que você tinha no período industrial, dando esse exemplo muito característico da indústria automobilística, que foi um dos grandes setores a puxar a industrialização dos países, né? E aí vem esse dilema, porque mesmo nos grandes países ricos, onde estão essas grandes plataformas digitais, são poucas, né? Como ter uma economia digital, ou o que eles chamam de economia do conhecimento, mais inclusiva, mais abrangente, que não dependa exclusivamente desses grandes agentes econômicos, né? Que é algo que nem os países ricos têm, muito menos a gente, que depende dessas poucas grandes indústrias sediadas, aliás, dessas poucas grandes plataformas digitais sediadas nos países ricos ou desenvolvidos, né? Então, isso conecta um pouco porque a discussão sobre tecnologia, já adiantando um pouco o argumento, a discussão sobre tecnologia é sempre muito bobinha. Você sempre, é proteger a privacidade. Eu acho bobinho, né? Com perdão da data vendo. A proteção da privacidade. Então, vamos fazer LGPD para a gente ter que ficar clicando 1000 vezes se concorda em cada site. Eu não sei quem defende. Quem que vai ler aquilo, né? Não sei. Bom, mas é isso que a LGPD fez na minha vida. É a única influência prática, é ficar clicando, ok, ok. Em vez de proteger o consumidor, claro, tem que proteger o consumidor da informação, da privacidade. Mas o ponto mais importante é favorecer que a gente consiga desenvolver tecnologias para além de depender das tecnologias das grandes empresas, né? É favorecer, de um lado, o empreendedorismo e, de outro lado, proteger o trabalhador que tem o seu trabalho intermediado pelos aplicativos e tudo mais. E ninguém fala do trabalhador nem do empresário, fala do consumidor, né? Que é muito mais bonito e porque é o discurso europeu, né? Que não é ver o cidadão como produtor, seja empreendedor, seja consumidor. Aliás, seja trabalhador. É ver como consumidor. E aí o consumidor tem que ter o bem-estar, a privacidade e tudo mais. Quando, na verdade, é uma questão econômica do uso dos dados, né? E fica parecendo que é só uma questão de privacidade, quando é uma questão econômica importante por trás, né? Que é a financiarização, o uso desses dados, né? Diga. Tem a chance de eu clicar no site da China sem saber o que eu estou clicando e ser convocado para o exército chinês, assim, certo? Não sei, vamos usar bastante o LibGen, baixar muitos livros e ver se chega a convocação aqui da Rússia ou da China.
Não, com certeza a LGPD nos protege contra isso. A Agência Nacional de Proteção de Dados. Vamos confiar na burocracia brasileira. Satisfeitos por hoje? Eu queria perguntar, a próxima aula, eu inventei de colocar um tema aqui, que é Brasil, né? Modelo econômico do Brasil. E a China, né? Então, o Rafael e o Fernando estão aí, né? Então, é a missão de vocês trazer a China para que o Tiago defenda a democracia chinesa. Mas vocês veem que tem, então. Mas o interessante desses dois textos é isso. É o Elias Jabbour, que é muito entusiasta da China e que vai dizer que meio que o modelo desenvolvimentista brasileiro, pensado pelo Inácio Rangel, pelo Zé, explica o que está sendo feito na China, e o outro autor, Paulo Dulamark, que vai explicar, segundo Schumpeter, né, a inovação institucional chinesa. Né? E aí eu tenho que também fazer um contraponto com o Brasil. Né? É isso, pessoal. Então, o debate continua.